E simultaneamente vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3, versículos a partir do 7. Nós estamos estudando as cartas do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, cada um com suas peculiaridades, suas individualidades, o Senhor dando diagnósticos a cada uma delas, algumas com elogios e reprovações, outras só com elogios e outras só com reprovação. A gente não viu uma ainda só com reprovação, mas permitindo Deus, veremos. Mas a de hoje, a igreja de Filadélfia, você não vê repreensões, você vê elogios, né? Então vamos aprender um pouco com esta igreja e com a maneira com a qual Deus olha para esta igreja, porque a gente precisa preocupar muito mais da maneira com que Deus nos vê do que com a maneira com que as pessoas nos veem, porque alguém pode olhar para você de maneira equivocada. Por exemplo, você entra aqui sério, expressão fechada, e eu digo prepotente. Deus olha para você com a mesma expressão e diz: está passando um vento. Alguém olha para você calado e diz: está triste. Deus olha e vê o teu coração. Alguém olha para você sorridente e não sabe o esforço que você está fazendo para simular, não porque você é falso, mas porque você se exige ser uma pessoa feliz por ter Cristo, alegre, regozijante, sorridente. E a gente diz: esse cara está muito bem. E Deus conhece o coração. Então o Senhor é aquele que anda no meio da igreja, com aquele olhar penetrante, olhos como chama de fogo. O Senhor é aquele que anda no meio da igreja, com o olhar investigativo, daquele que nos conhece. Irmãos, Deus conhece você mais do que você se conhece. Quantas vezes nós nos enganamos a nosso próprio respeito, achamos que somos o que não somos e que não somos o que somos. Então Deus conhece você melhor do que você mesmo. Então Ele vai dando diagnósticos de igrejas. E a igreja de hoje é a igreja de Filadélfia, a sexta carta, a sexta igreja. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então aí está, a igreja de Filadélfia. É muito interessante que Deus, nós, trabalhadores do reino de Deus, obreiros da seara, precisamos aprender com Deus, precisamos aprender com Jesus. Jesus, ele não faz só uma exegese da igreja, ele faz uma exegese do local aonde a igreja está estabelecida.
Ele não faz só uma análise, um estudo, se é que se pode dizer assim, humanizando Deus, só da igreja, mas do lugar em que a igreja está. E aí ele vem e fala exatamente de uma maneira em que aquela localidade pode entender o que ele diz. Porque vamos concluir, irmãos, se Deus fala algo profundo, e por mais profundo que seja, eu não entendo, que valor teve Deus falar? Então o interesse de Deus é que eu entenda o que Ele diz. Então Ele não analisa apenas a igreja em que Ele planta, mas o lugar, a cidade, e Ele vem e fala de uma maneira própria aquele lugar. Os missionários, antes de saírem para a missão, eles estudam o lugar que vão estar, a cultura, para que eles possam ter a mensagem certa, porque a metodologia pode mudar. O que não pode mudar é a mensagem central, são as bases doutrinárias da igreja. O tempo vai passando e as coisas vão mudando, os métodos, as estratégias, mas a essência da palavra não pode mudar. E com Filadélfia não foi diferente. Existem coisas que o Senhor fala a esta igreja que tem tudo a ver com a localidade em que esta igreja está plantada, com os acontecimentos que esta igreja viveu, partindo do próprio nome Filadélfia. Filadélfia foi inaugurada em 138 a.C., pelo rei Átalo. E há quem diga que o nome Filadélfia foi dado em homenagem ao seu próprio irmão, por amor a seu irmão. Por isso o nome Filadélfia significa amor de irmãos, amor fraternal. Há quem diga que ele deu o nome em homenagem ao seu irmão. Amor fraternal, amor de irmão, amor entre irmãos, sem dúvida, é uma característica importante dos cristãos. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê claramente Deus sempre instruindo a amar uns aos outros. Paulo escreve dizendo que todos os dons, Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo que todas as façanhas mirabolantes que uma igreja pode fazer, em nome de Deus, se não tiver amor, é apenas barulho. Então Filadélfia é amor entre irmãos, Filadélfia é comunhão entre irmãos, Filadélfia é relacionamento entre irmãos. E a Bíblia diz no Salmo 133, você conhece que essa comunhão, que esse amor, que esse relacionamento é bom, é agradável. E é tão bom e é tão agradável que ali o Senhor ordena, ministra a bênção e a vida para sempre. De que nos adiantaríamos, fôssemos conhecidos na cidade como a igreja cheia de dons e profecias, se entre nós o que prevaleceria fosse contendas, dissensões, brigas, porfias, litígios. Não, Filadélfia, amor entre irmãos. Porém não basta amar a Deus, não basta amarmos os irmãos em Cristo, também é preciso amar o mundo perdido, alcançar os incrédulos com as boas novas do Evangelho. E esta igreja foi uma igreja que deu testemunho disso, irmãos. Nós não podemos ter cultos dentro de quatro paredes egoístas. As nossas mensagens não podem ser recheadas de uma linguagem unicamente gospel, a ponto de não atingir o pecador, a ponto de não atingir aquele que ainda não conhece o Senhor, de modo que o nosso amor não pode ser somente a Deus e aos irmãos, mas que nessa noite a gente ore ao Senhor, dizendo: Pai, enche o meu coração de amor pelas almas perdidas,
pelas vidas que ainda não te conhecem, porque é contrário de condená-las e apontá-las ao inferno, nós queremos apresentá-las o amor de Deus, Jesus Cristo, e sinalizá-las de que existe um caminho para o céu, que o diabo, sim, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas o céu não, para os filhos de Deus. Amor. Só voltando a amar as almas perdidas, a igreja voltará a fazer missões. Só amando as almas perdidas, a igreja voltará a evangelizar. Só amando as almas perdidas, a igreja vai saber dimensionar o que é coisa pequena. E por coisas pequenas a gente não briga em se ocupar em grandes projetos. Sabe para quê? Para que a cidade de Itaboraí, inicialmente, de canto a canto, seja alcançada pelas boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, e eles possam então chegar ao arrependimento. Filadélfia, amor. Amor, isso faz mudar a mensagem do altar, faz mudar a mensagem dos pregadores que falam mais do inferno do que do céu, mais do ódio, da punição, do que do Deus de amor, cheio de graça, de misericórdia. Faz eles não trancarem a porta que ainda está aberta, que é a porta de salvação. Filadélfia ficava em um lugar estratégico, um local estratégico na porta principal do correio imperial. Era um lugar estratégico, também conhecida como a Pequena Atenas. Por quê? Pelo grande volume de templos que existiam naquele lugar. Em Filadélfia existiam muitos templos, e pelo fato de existir tantos templos, alguém apelidou Filadélfia da Pequena Atenas. É uma pequena Atenas, Filadélfia. E Deus então coloca ela neste lugar, num lugar estratégico, numa rota estratégica. Sabe por quê? Porque Deus é estratégico. Irmãos, eu não acredito em obra do acaso. Talvez aonde você esteja morando, trabalhando, ou na família em que você está, não seja o lugar que você escolheria para estar. Mas acredite, Deus é estratégico. Deus põe a gente em lugares estratégicos, para que ali sejamos porta-voz, embaixadores de Cristo, sal da terra e luz do mundo. Sabe por quê, querido? O pão que o mundo precisa, Jesus já deu à igreja. O que nós precisamos é dividir este pão. Mas me parece que hoje os crentes não evangelizam mais, não falam mais de Cristo. Irmãos, os peixes estão pulando dentro do barco. Esse é um tempo em que as pessoas estão sedentas, estão carentes, os campos estão brancos, prontos. E a única maneira de evangelizar não é o microfone. Ainda existem folhetos, ainda existem pessoas que Deus coloca do teu lado, no trabalho, na fila, aleluia. Às vezes o pneu fura, e não é o diabo atrasando você, é Deus te dando a oportunidade de evangelizar o borracheiro, e a gente não entende isso. Filadélfia, uma igreja localizada estrategicamente. Sem dúvida a igreja estava em um lugar de oportunidades estratégicas. Nós precisamos codificar o que é oportunidade que Deus nos dá. Oportunidades nunca são perdidas, alguém já disse. Se você as perde, alguém aproveitará em teu lugar. O único problema em relação à localização desta cidade de Filadélfia era a ocorrência de alguns abalos sísmicos. Filadélfia encontrava-se em cima de uma falha geológica, onde aconteciam tremores de terra, terremotos.
No ano 17 depois de Cristo, Filadélfia foi destruída por um grande terremoto, abalou as estruturas daquela cidade, as construções foram as ruínas. No Novo Testamento, uma porta aberta refere-se sempre a uma oportunidade ministerial. Todas as vezes que você olhar no Novo Testamento, a expressão de uma porta aberta é uma oportunidade ministerial. Mas talvez isso não empolgue a igreja de hoje, porque a igreja de hoje prefere acreditar que porta aberta é aumento salarial, é promoção no trabalho. Mas escuta o que eu vou dizer: em todo o Novo Testamento, uma porta aberta era uma oportunidade ministerial. E oportunidade ministerial é cumprir o propósito pelo qual nós nascemos e viemos a esse mundo. Se você é advogado, tem uma notícia para você: você não nasceu para advogar. Se você é padeiro, você não nasceu para fazer pão, você nasceu para cumprimento de um propósito. Então, portas abertas, seja no escritório de advocacia ou na padaria, é uma oportunidade ministerial. Transforma isso em sacerdócio e seja a boca de Deus aonde você estiver. Pastor, eu sou militar. Você não nasceu para prender gente. Você nasceu para soltar gente. Você precisa entender isso. Você precisa compreender que porta aberta era oportunidade ministerial. Quando Davi chega diante de Golias, ele não vê um problema, ele vê uma oportunidade ministerial. E é isso que faz paralisar um homem ou encorajar outro homem. É a maneira com que ele enxerga a circunstância que se estabelece diante dele. O exército de Saul paralisa porque vê um problema. Davi se levanta porque vê uma oportunidade. Quem sabe existe um gigante diante de você na noite deste dia. Pare de olhar para esse gigante como um problema e olhe para ele como uma oportunidade ministerial. De alguma maneira, Deus será glorificado através dessa circunstância. Pelo amor do Pai, alguém aqui acredita, recebe esta palavra, entende isso? Oportunidade ministerial, oportunidade de ministério, portas abertas. O Senhor diz: eu pus diante de vocês uma porta aberta. Se o Senhor falasse isso hoje, alguém ia achar tanta coisa, menos do que deveria achar. Imagina no meio do culto, o pastor para o louvor e diz: irmãos, Deus me mostrou uma porta aberta aqui. O desempregado ia dizer: é meu emprego. Oh, recebo. Deus me mostrava uma porta aberta aqui. Alguém que ia dizer assim: a minha casa, é a minha casa, a casa que eu tanto tenho sonhado. Naquele tempo não. Quando ele escreve: eu pus uma porta aberta, Deus está falando de coisas celestiais. Deus está falando de oportunidade ministerial. Quanto vale uma alma? Vale mais que o mundo inteiro. Quanto vale uma vida? Quem ganha a alma, querido, encobre multidão de pecados, amontoa para sua cabeça brasas de fogo. A gente precisa entender isso. Filadélfia precisava aproveitar aquela oportunidade. Para isso, eles precisavam vencer pelo menos 2 obstáculos. Escute bem o que eu vou dizer. Toda oportunidade traz com ele obstáculos. E eu peço ao Senhor que nos ajude a focar a coisa certa. Não os obstáculos, mas as oportunidades. Focar os obstáculos nos impede de aproveitar as oportunidades. Ignorar os obstáculos, por mais terríveis que eles pareçam e assustadores, nos faz aproveitar todas as oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. Todas elas. Então Filadélfia, para aproveitar as oportunidades, ela precisava pelo menos vencer 2 obstáculos. Primeiro obstáculo, o obstáculo da sua própria falta de força. E é aqui que muitos de nós param. Sabe por quê? Porque a menos que sejamos meninos, todos nós devemos concluir o quanto somos fracos.
o quanto somos limitados. E olha que as circunstâncias do dia a dia vêm para provar isso para a gente. Não há forte, querido, só existe um inabalável, uma rocha poderosa, que é Jesus Cristo. O resto são fragmentos. Ele é a Petra, nós somos os Petros, fragmentos de rocha. Ele disse para Pedro: Pedro, tu és Petros, pedrinha, eu sou Petra. Sobre esta Petra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A menos que sejamos meninos. Vamos sair daqui achando, porque oramos um pouquinho mais, jejuamos um pouco mais, conhecemos um pouco mais da Bíblia, que somos fortes, e não somos. Nós não somos fortes. Por que estamos aqui hoje então, diante de tanta luta? Porque embora não sejamos fortes, nós somos fortalecidos. Nós temos um Deus que dá força ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Nós temos um Deus que nos equipa com asas como de águia, para a gente voar, correr, e não se cansar, e não se fadigar. É por isso que é necessário estarmos aos pés dele, porque é nos pés de Jesus que nossas forças são renovadas. Mas se não fosse Jesus, não é que eu tinha parado ontem, não, já tinha parado antes de começar. E você também. Então a primeira dificuldade que eles tinham que vencer era a sua própria falta de força. Apocalipse 3:8 diz isso. Conheço as tuas obras, e eis que pus diante de vocês uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força. Olha o que Deus está dizendo. Vocês têm pouca força, eu conheço. Irmãos, um dos salmos que eu gravo no meu coração dos textos é o Salmo 103, quando diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Ele lembra, a gente às vezes esquece. A gente às vezes esquece de quem somos. Uma conquistazinha, uma vitóriazinha ali, uma promoçãozinha ali, e a gente acha que já não é mais pó. Mas diz o salmista: o Senhor nos conhece, e Ele lembra de que nós somos pó. A diferença é que sem Deus nós somos pó caído, mas com Deus nós somos pó erguido. Aleluia. Pó erguido. Pastor, eu não tenho Deus. Você é pó caído. Pastor, e eu que tenho Deus? Continua sendo pó, só que é pó erguido, pó sustentado. Sabe por quê? Deus resolveu morar dentro do barro. Oh, aleluia. E soprou o Senhor Deus nas narinas do boneco de barro, e tornou-se alma vivente. É o ruache, é o vento, é o hálito de Deus, é a presença do Espírito Santo que nos faz estar de pé. Então o primeiro obstáculo para aproveitar aquela oportunidade era a falta de força, a pequena força, a fraqueza. Às vezes Deus tem um chamado com você, e você não consegue sair do lugar, porque você olha para a sua própria força. Você não está sozinho nisso. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu não estou sozinho nisso. Se olhar para a Bíblia, Moisés fez isso. Senhor, como que é isso? Que oportunidade ministerial é essa, se eu nem sei falar? Eu tenho problema com a minha fala, e Deus tem que lembrar ele, quem foi que criou a boca do homem. Gideão diz: Senhor, o Senhor errou de endereço, a minha família é pequena, pertence a uma tribo pequena, e eu sou o menor. E Deus disse: mas não é você, sou eu através de você. Oh, querido, eu vim aqui te dar uma notícia. Deus vai fazer coisas grandes através da tua vida, mas não é você, é Deus através de você. Sua família será chacoalhada pelo poder do Evangelho através de você, mas não é você, é Deus em você. Deus está cercando a nossa cidade de igreja. E isso não é ruim não, porque a igreja, aleluia,
não é concorrência. Deus está cercando nossa cidade, e essa cidade será chacoalhada, não pela Ebenezer, mas pelas igrejas. Mas não são as igrejas, é o Deus da igreja, é o alicerce da igreja, é o Senhor da igreja, é Ele. Conheço as obras de vocês, e eu sei que vocês têm pouca força, mas tem um detalhe: a chave não está na mão de vocês, a chave está na minha mão. Quem está falando aqui é o que tem a chave de Davi. Você não abre, mas eu abro. Você não fecha, mas eu fecho. Você não faz, mas eu faço, diz o Senhor. Pouca força. Oh, irmãos, ao que parece essa igreja, a igreja de Filadélfia não era grande nem forte, mas era uma igreja fiel. Aí faz diferença. O que mede o sucesso de um ministério não é o número de membros que tem dentro dele, mas a fidelidade desta igreja. A fidelidade. Era como se o Senhor dissesse: ei, conheço, aos olhos dessa cidade vocês são pequenos e fracos, mas aos meus olhos vocês são fortes, porque vocês são fiéis. Vocês não têm tantos recursos. A igreja me parecia não ser tão grande nem forte, mas era uma igreja fiel. Aí a pergunta dessa noite é: o que é melhor? Ser pequeno e grande ou grande e pequeno? Pare para pensar. É melhor ser grande e pequeno, ou pequeno e grande? Seja pequeno e grande. Eu e você não precisamos de autoafirmação. Importa que ele cresça e a gente diminua. Eu e você não precisamos. Eu e você não precisamos de elogios. O que fazemos é aproveitar uma oportunidade ministerial para a glória de Deus. Quem canta, quem prega, não importa, deixa, não precisa saber teu nome, quem você é, de que família você é. Deixa Deus tratar. Alguém vai dizer: eles são tão pequenos e tão fracos. Deus está olhando do céu, está dizendo: mas eles são fiéis. Estão passando tudo o que estão passando, mas são fiéis. E detalhe, às vezes só são pequenos e fracos porque são fiéis. Porque se negociasse com a fidelidade, poderiam ser muito maiores do que são para os homens, mas seriam tão medíocres para Deus. Medíocres para Deus. A Bíblia diz que o justo é como o cedro do Líbano. Quando ele tem lá 3 metros de altura, é porque já tem muito mais de profundidade. Quando aparece 20 centímetros na superfície da terra, é porque já tem 3 metros para baixo. O que é isso, pastor? Antes de parecer para os homens, apareça para Deus. Seja aprovado por Deus. Aleluia. Os homens estão olhando dizendo: que cedro pequenininho. Deus disse: não, é porque você não está vendo o que eu estou vendo. Eles estão firmados, eles são fiéis. Então a primeira coisa que eles tinham que superar era a própria falta de força. E o Senhor estava dizendo isso: eu conheço vocês, sei que vocês têm pouca força, mas eu pus uma porta aberta. É aí que as outras pessoas não entendem, irmão. É aí que o diabo fica endemoniado, me permita dizer isso, porque ele vê Deus colocando uma porta gigante na frente de alguém que é fraco e pequeno. Aí diz assim: puxa, eu sou mais capacitado que ele, eu sou mais forte que ele, eu tenho mais que ele. Mas o Senhor disse: eu pus uma porta aberta na frente desta igreja pequena e fraca. Eu pus. Tem um outro detalhe quando Deus põe uma porta aberta na frente de alguém pequeno e fraco. Quando Deus põe uma porta grande ou uma porta aberta na frente de alguém pequeno e fraco, a glória só pode ser de Deus. Alguém olha e diz: porta aberta, fraco. Fraco não tem condição de porta aberta. Foi Deus. Foi Deus. E aí vão tentar fazer de tudo para fechar a porta,
porque você é fraco. Alguém diz assim, vamos lá fechar, porque ele é bem fraquinho. Só que quem abriu não foi o fraco, foi o forte. O fraquinho só está maravilhado com como que sonham, e entrando pela porta. Mas quem abriu foi o forte. Isaías disse, né? O menino nos nasceu, um filho se nos deu, principado, autoridade está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Filadélfia é fraca, mas Deus é forte. Você é fraco, mas Deus é forte. A Ebenezer é tão frágil, mas o Deus da Ebenezer é forte. O pastor da Ebenezer é tão fraco, mas o Deus do pastor é tão forte. Oh querido, o nosso Deus é forte. E se Ele é forte, é Ele que te sustenta pela tua mão direita e sussurra no teu ouvido dizendo, não temas, não pasme, nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Alguém pode aplaudir a Ele por isso aqui essa noite? Honre o Senhor! Honre o Senhor! Conheço as tuas obras e eis que pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Ninguém é ninguém, diga ninguém. Ninguém, irmãos. Ninguém é ninguém, porque tendo pouca força. Isso aqui é uma coisa que alegra a Deus, maravilha a Deus. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui está o segredo, irmão. Você pode ser fraquinho como é, mas não nega o nome, não nega a palavra. Guarda em nome de Jesus. Não é o tamanho e nem a força da igreja que determina o seu ministério, mas sim sua fé e confiança no chamado do Senhor. Eu vou repetir, não é o tamanho nem a força da igreja que determina o seu ministério, mas sim sua fé e confiança no chamado do Senhor. Não é a força de uma igreja, é a força do Senhor da igreja. Martim Lutero disse, quando Jesus Cristo nos abre uma porta, Ele também nos capacita a entrar por ela. E vou dizer para você, a gente tem que guardar isso no coração. Porque tem porta que Jesus abre, que você olha para a porta e olha para você, olha para a porta e olha para você. E a vontade que dá de sair da frente e dizer, deve ser outro, passa aí, deve ser com você, irmão. Porque essa porta não pode ser para mim. Só que Martim disse, olha, o Senhor que nos abre uma porta, é o mesmo que nos capacita a entrar por ela. Quem sabe o Senhor já te surpreendeu um dia, abrindo uma porta que você jamais pensou. Ele é o mesmo Deus que te capacita a entrar por ela. E talvez essa noite Ele esteja reunindo pessoas para encorajar pessoas que estavam duvidosas. Então o primeiro obstáculo para aproveitar a oportunidade dessa porta aberta era a falta de força. O segundo obstáculo era a oposição dos judeus daquela cidade. Eu estou falando de oposição de judeu. Gente que era para somar, gente que era para estar do lado. Aquilo se tornou uma oposição. Versículo 9, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, são dissimulados, maquiados, fantasiados. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pais e saibam que eu te amo. Segunda oposição para aproveitar, fogo amigo. O que é fogo amigo? Gente do lado, que era para ajudar a sarar a ferida, abrindo ferida. Gente do lado, que era para dizer, levanta aí, vamos lá, vamos em frente. Reúne para dizer, está em pecado, né? Por isso que está assim. Melhor desistir, hein? Eu não concordo. Eu não. Transferindo culpa. Agulhando. Isso é função do diabo. A Bíblia diz que o diabo é acusador, irmãos. Nós não.
Nós fomos chamados para sarar uns aos outros. Nós fomos chamados para sarar o membro que está ferido. Se você conhece um irmão ferido, não põe o dedo na ferida não. Põe azeite, põe bálsamo, ajuda ele a curar, porque é ele que vai ajudar você amanhã, aleluia, a curar alguém. Não pisa no caco do vaso que quebrou. Junta ele e põe na mesa de Deus, porque Deus é poderoso para restaurar esse vaso para a glória dele mesmo. Oposição dos judeus era um antagonismo satânico. Antagonismo satânico. Imagina, quando você pensa que você está seguro, eu estou no meio dos judeus, oh, graças a Deus. O Senhor escreve, eu conheço esses caras, eles são judeus na carne, mas eles não são o povo de Israel. Eles são judeus na carne, mas quer saber? Eles são da sinagoga de Satanás. Sabe o que é sinagoga, irmãos? Sinagoga é escola. Estão ensinando coisa errada, estão torcendo, estão ferindo. Não ouço o que eles estão dizendo, não. Eles parecem, mas eles não são. Eles têm jeito, mas não são. Eles têm roupa, mas não são. Eles têm cheiro, mas eles não são. Eles não são. Eles não são. São da sinagoga de Satanás. Que obstáculo é esse? Eram judeus na carne, mas não eram um verdadeiro povo de Israel. Alguém já disse que nem todo homem que está em Israel é israelita. Alguém já disse isso? Por certo, os judeus possuem uma grande herança, mas isso não lhes garante salvação, irmãos. Não lhes garante. Eles batiam no peito. E um dia Jesus disse, por que vocês estão se vangloriando aí? Ó? O Pai pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Por que vocês estão assim? Porque eu sou crente, porque eu nasci na igreja, porque minha família, porque o Pai pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Então eles tinham oposição. Um outro texto extraordinário é de João 8,30. Depois você pode ler em casa. Jesus vai na raiz, Jesus vai na questão. Eles usavam como arma falsas acusações para paralisar, para ferir o homem de Deus, para ferir a liderança. Paulo mesmo sofreu muito com isso, com os fariseus. Paulo sofria muito com isso. Sabe por quê, irmão? Não é fácil anunciar o evangelho sendo atacado com mentiras. Sinagoga de Satanás. Eles mentiam, tentando fragmentar, trazer dúvida. O propósito do diabo era fechar aquela porta com escândalos e mentiras. Esse era o propósito. Então o Senhor disse, eu pus uma porta aberta aí para vocês, que ninguém, aquilo era para incentivar o povo, aquilo era para encorajar a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque a ideia do diabo era lançar escândalos e mentira para fechar a porta. Mas quem é que pode fechar uma porta que Deus abriu? Ele disse, a chave é minha, e quando eu abrir, só eu posso fechar, porque a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Pode mentir, pode criar falácia, pode criar escândalos inexistentes. Foi Deus que abriu, ela vai continuar aberta, porque a porta que Deus abre, homem algum pode fechar. Então eu repito, o propósito do diabo era fechar aquela porta com escândalos e mentira, mas era como se o Senhor dissesse, fiquem calmos, eu tenho a chave da porta, e a porta que eu abro, homem nenhum pode fechar. Imagina, uma força descomunal tentando fechar a porta, a gente do lado de fora preocupado, e o Senhor sacode uma chave dizendo assim, calma, eu tenho a chave, eu fui quem abriu, ou quem abri, e a porta que eu abro,
homem nenhum pode fechar. E eu termino com as 3 promessas do Senhor feitas a esta igreja de Filadélfia. 3 promessas. 3 promessas maravilhosas e encorajadoras. Irmãos, as promessas de Deus não vêm para envaidecer a gente. As promessas vêm para encorajar você. Quando Deus te faz uma promessa, essa promessa vem para encorajar. Você acordar cedo, ver a luta e falar assim, mas eu tenho uma promessa. É você acordar e os seus irmãos se jogarem dentro de um buraco e você dizer, eu tenho uma promessa. É eles tirarem você do buraco, jogar você numa caravana e você lembrar no meio da caravana, eu tenho uma promessa. É jogar você num cárcere porque alguém mentiu, falou que você fez o que você não fez, você está preso, e dentro do cárcere você lembrar, eu tenho uma promessa, até que essa promessa se cumpra. Ei, a promessa de Deus é para te encorajar. A promessa de Deus é para me encorajar a vencer as demandas do momento. Então o Senhor faz 3 promessas. Primeira promessa, Ele trataria dos inimigos. Ele quem? O Senhor da igreja. Não era o pastor da igreja, não eram os membros da igreja. Ele disse, eu farei com que eles venham e se prostrem diante de vocês e saibam que eu te amo. Sabe o que Deus está falando? Deus não está falando que chegaria um tempo em que esses falsos judeus iriam adorar os outros irmãos, não. Que eles iam reconhecer que aqueles irmãos estavam certos. Eles iam pedir perdão, eles iam se quebrantar, eles seriam quebrados pelo Senhor. Mas quem é que ia fazer isso, irmãos? O Senhor. Escute uma coisa, às vezes a gente não faz nada para ter inimigo, mas ter inimigo não tem a ver com o que você faz, eles surgem do nada. Talvez você não tenha ninguém por inimigo, mas algumas pessoas te tenham por inimigo. E sabe quem é que tem que tratar com eles? Não é você, é o Senhor. O Senhor disse assim, eu farei com que eles venham e se prostrem e reconheçam que eu amo vocês. Oh, glória a Deus. Aquela igreja era amada pelo Senhor. Um dia eles reconheceriam que aqueles cristãos estavam certos. Segunda promessa, eles seriam livres da tribulação. Versículo de número 10, olha o que diz. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, que promessa é essa? Essa é uma promessa de que aquela igreja não passaria pela tribulação. Não é uma tribulação local, antes que alguém aqui pense, ou tente explicar. Os pós-tribulacionistas, né? Se você olhar para o texto, não é uma tribulação local, porque envolve os que habitam sobre a terra. Essa tribulação é a tribulação que antecede o milênio de Cristo. Nós somos melhor dizendo, tribulacionista. Nós não vamos passar pela grande tribulação, porque a hora em que a trombeta soar, será o rapto da igreja, num abrir e fechar de olhos. Aleluia, seremos transformados, e no mesmo instante acontecerá aqui na terra o período de grande tribulação, onde se manifestará o anticristo e o falso profeta, um líder religioso e um líder político, e vai durar 7 anos, 2 períodos de 3 anos e meio, mas enquanto a grande tribulação estiver aqui na terra, eu e você estaremos nas bodas do Cordeiro, celebrando o casamento da noiva com o noivo. Por isso o Senhor disse, olha, porque vocês guardaram, eu guardarei vocês da tribulação que virá sobre todo mundo. Eu guardarei vocês. Irmão, não se assuste com grande tribulação. Preserve só a sua comunhão com Deus. Porque a hora que a trombeta soar,
Isso vai acontecer simultâneo. No mesmo momento em que a igreja sai da terra, passa, me permita a expressão, um guarda-roupa celestial. E isso daqui que é corruptível, se reveste de incorruptibilidade. Existe uma veste no seu número, resplandecente. A gente recebe isso e vai para o tribunal de Cristo, mas é muito rápido. Recebe o galardão e é recebido no grande banquete. Simultaneamente na terra, a grande tribulação se estabelece. Às vezes eu ouço alguém dizer assim: nós já estamos na grande tribulação. Não, a gente pode estar vivendo uma tribulação grande, mas não é a grande tribulação. Então o Senhor diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei vocês da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, que há de tentar os que habitam sobre a terra. Terceira promessa, o Senhor promete: honraria. Eu os honrarei ao que vencer. Versículo 12: eu farei coluna no templo do meu Deus, e nunca sairá dele. Cidades antigas muitas vezes homenageavam seus líderes, construindo colunas e colocando os seus nomes nessas colunas. Olha como que Deus é. Deus usa o dia a dia deles, a cultura deles, o entendimento deles. Era uma cidade que havia sido destruída, querido, por um terremoto. Destruída. De modo que alguns tinham medo de morar dentro de Filadélfia. Alguns montavam suas tendas do lado de fora da cidade, com medo do terremoto. Tinham medo dos abalos sísmicos daquela cidade. E o Senhor escreve: quem vencer, eu vou fazer coluna no templo do meu Deus, e vai ser honrado, vai ter um nome escrito nela. Sabe o que é isso? Estabilidade. O Senhor está dizendo para aquela igreja: não tenham medo de terremotos, cada um aqui vai ser uma coluna no templo do meu Deus. Toda construção precisa de coluna, precisa ser construtor para saber disso. Promessa de honraria. Só que as colunas de Deus não são feitas de pedras. Escute, suas colunas são de pessoas fiéis, chamadas pelo nome de Cristo e para a glória de Cristo. Coluna. Como é que está a tua casa? O que está sustentando lá? Tem coluna ou não tem coluna? Tua igreja, você é uma coluna nesse lugar? Você é uma coluna no meio da tua família? Paulo escreve a Timóteo dizendo: a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Aos Gálatas, Paulo faz menção de Cefas, de Barnabé, como coluna da obra de Deus, que sustenta a obra de Deus. Existem 3 condições indispensáveis para a coluna. Grave isso. Aqui aperta um pouquinho o negócio, mas segura. Existem 3 condições indispensáveis para a coluna. Qual? Prumo, revestimento e ligação. De que adianta uma coluna se ela estiver fora de prumo? Ela compromete a estrutura, ela não transmite segurança. Se eu e você somos coluna no templo de Deus, temos que estar no prumo. Segundo lugar, a coluna precisa estar revestida, senão ela fica vulnerável à erosão do tempo. As ferragens enferrujam, apodrece, estoura, vem ao chão. Revestimento, revestivos de toda a armadura de Deus. Terceira condição da coluna, ela tem que estar ligada, porque coluna flutuando não sustenta nada. Coluna por si só não sustenta nada. Uma coluna só tem o valor se ela estiver agarrada a um alicerce, e o alicerce é Cristo. Você pode ser a coluna mais prumada, mais revestida que alguém pode olhar e admirar,
você só terá valor se você estiver agarrado a Cristo. Porque é Cristo que nos sustenta para que possamos sustentar alguma coisa. Pastor, não estou aguentando. Se agarra em Cristo, que Ele sustenta você para que você sustente o que você está vivendo. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Você honraria. Você pergunta assim, pastor, conclusão? Simples. Toda oportunidade traz consigo obstáculos. Olhemos para as oportunidades e não para os obstáculos. Eu vou repetir. Toda oportunidade traz consigo obstáculos. Não olhe para os obstáculos, olhe para as oportunidades. Se eu e você olharmos para os obstáculos, a gente para aqui essa noite, fecha as portas da igreja para nunca mais abrir. Se olharmos para as oportunidades, a gente continua avançando. Muitas vezes, as nossas dificuldades são pontes de ouro que nos ligam ao propósito de Deus para a nossa vida, no nosso futuro. Toda oportunidade traz consigo obstáculos. Não olhemos para eles, mas entremos pela porta que o Senhor nos abriu nesta cidade, na cidade de Itaboraí. Deus nos plantou aqui, irmãos, na entrada dessa cidade. Nós estamos na entrada da cidade de Itaboraí. Muitos são os obstáculos que a gente tem vivido, que a gente já viveu e que provavelmente viveremos. Mas em nome de Jesus, como Filadélfia, juntos, de mãos dadas, de braços dados, ajudando a sarar um ao outro, vamos olhar para as oportunidades e ignorar os obstáculos. Filadélfia, amor de irmãos, amor fraternal. Que Deus nos abençoe no final dessa sexta carta, em nome de Jesus Cristo. Que alguma coisa forte fale ao seu coração através disso, em nome de Jesus. Amém, queridos?